Pretitude parte 8. Eu te amo, homem preto. Saúde mental. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se de estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica em muito mais que a ausência de doenças mentais. Os sistemas responsáveis pela manutenção da nossa saúde emocional encontram-se no cérebro, um dos músculos mais importantes do corpo humano. Ele é o final de um processo evolutivo complexo que passou por diversas fases e aprimoramentos. Nessa etapa da nossa construção, a gente vai a uma das partículas mais importantes dessa máquina incrível que temos em nossa cabeça, o neurônio. Mas para falar dele, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Voltamos a aproximadamente 3 bilhões de anos atrás, em um planeta Terra totalmente diferente. Logo, ele vai completar o seu primeiro bilhão de anos. Você está ouvindo esse barulho? São explosões e erupções vulcânicas. Elas acontecem constantemente e espalham gases vulcânicos como o dióxido de carbono, o metano, a amônia e vapor de água. A presença de oxigênio é muito baixa em comparação aos níveis atuais. Estima-se que menos de 1% da atmosfera tem oxigênio respirável. Nenhum ser vivo conseguiria sobreviver nessas condições. A quantidade quase inexistente de oxigênio na atmosfera era desencorajadora, e a falta de ozônio nela fazia com que a radiação solar fosse forte, praticamente mortal. Isso fazia com que a chance de sobrevivência na superfície seria praticamente zero. E é por isso que a gente vai fugir desse ambiente e mergulhar numa possível, simples e inofensiva poça d'água. Aconteceu que aqui dentro dessa poça d'água que a gente está agora, por algum acaso, o calor de uma fonte termal, a radiação da luz do sol, reações químicas ocasionais ou todas juntas, sim, eu estou falando do acaso, fizeram com que algumas moléculas se organizassem de maneira diferente e começassem a evoluir lentamente. Aquelas reações químicas fizeram com que as moléculas se reorganizassem de forma que elas próprias se protegessem em uma capa molecular proteica, criando assim dentro de si condições mais regulares para as outras organizações moleculares. E um ambiente propício, criando dentro de si condições propícias, seria uma questão de tempo até que essas estruturas ganhassem a capacidade mais básica da vida, se replicar. E dessa forma haveria, na sequência evolutiva, um processo que foi se aprimorando constantemente. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Não se esqueça que a gente está falando do processo evolutivo que deu na criação do neurônio. E é seguindo a sequência lógica e temporal baseada em evidências que a gente vai seguir a seguinte campanha. Exatamente nesse momento em que nós estamos, dentro de uma poça d'água há 3,5 bilhões de anos, surgiram as primeiras células procariontes, que são as mais antigas e simples da Terra. A principal característica dessas células era que sua réplica gerava dois corpos iguais, sem distinção genética. Mais de 1 bilhão de anos depois apareceram as primeiras células eucariontes, que produziam descendentes com variações genéticas. Há 1,2 bilhões de anos atrás, nesse mesmo ambiente, apareceram as células nervosas primitivas, que transmitiam sinais elétricos. Há 600 milhões de anos, ainda nesse ambiente, organismos multicelulares primitivos com células nervosas primitivas se organizavam em redes. Há 530 milhões de anos, desenvolveram-se os organismos com sistema nervoso mais complexo, como invertebrados com partes nervosas em si, partes que poderiam transmitir informações entre si, sinais elétricos. Há 500 milhões de anos, o surgimento de organismos com cérebros primitivos e neurônios mais especializados, próprios para essas sinapses, essas trocas de energia. Há 300 milhões de anos, a evolução leva aos répteis, com cérebros mais complexos e desenvolvimento de novas estruturas cerebrais. Há 200 milhões de anos, apareceriam os mamíferos, com seus cérebros maiores e seu córtex cerebral em desenvolvimento. Há 2 milhões de anos, o Homo habilis, uma das primeiras espécies humanas,
exibem um cérebro maior e muito mais complexo. E 200 mil anos atrás, o Homo sapiens, os humanos modernos, possuíam cérebros altamente desenvolvidos com estruturas cerebrais especializadas, incluindo os neurônios sofisticados. Se você gosta de linhas do tempo e quer saber o que ocorreu nos últimos 4 milhões de anos na humanidade, considere ouvir a introdução do Parenta 12, Culinária Afrodiaspórica, que lá a gente faz um apanhado desse tempo, desse período temporal. Lá essa construção é continuada, porque aqui, nesse momento, a gente vai falar do neurônio. A gente vai sair da linha do tempo e vai de volta para o único lugar onde eu e você podemos estar agora. O nosso ator principal tem 2 funções básicas, e é sobre ela que a gente vai falar a partir desse momento. Resumindo bastante as 2 funções, eu estou dizendo resumindo bastante, as 2 funções principais de um neurônio é buscar conexões e transmitir impulsos elétricos, que de alguma forma, dentro da nossa cabeça, se transformam em emoções. Sem cerimônias, se a gente for falar de um processo específico que põe em risco a nossa saúde mental, a partir daquilo que nos faz perder a qualidade de vida, a gente tem que falar do estresse. Mas para falar dele, a gente vai precisar avançar alguns passos nessa construção. Relaxa que eu não esqueci que nós estamos falando do neurônio. Deixa ele na mão aí que a gente já vai voltar. Eu sei que você está aqui comigo, a gente vai avançar e vai voltar, eu te garanto. Fica aqui. Antes de falar do processo de adoecimento que a gente vai abordar nesse episódio em específico, eu queria te falar de uma das causas dele, que é o estresse crônico. O próprio estresse, ele pode ser causado por situações adversas quaisquer da vida e aumenta a produção das espécies reativas de oxigênios, os EROs, causando desequilíbrio entre a produção e a capacidade antioxidante, ou seja, do cérebro não se envelhecer. O estresse crônico, ele envelhece as células, ele causa inflamações e doenças crônicas e envelhece precocemente o cérebro e, consequentemente, traz um mal que é a depressão. Essa é uma condição complexa e multifatorial que envolve uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e ambientais. Embora a compreensão da depressão ainda esteja em desenvolvimento, acredita-se que uma série de processos químicos no cérebro desempenham um papel importante para essa condição. Os neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem sinais entre as células nervosas e o cérebro. Na depressão, há evidências de que há desequilíbrios ou disfunções nesses neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Esses neurotransmissores são envolvidos na regulação do humor, do prazer e do sono e do apetite. Acredita-se que níveis reduzidos de certos neurotransmissores possam contribuir para os sintomas depressivos. Os neurotransmissores, por sua vez, se ligam com os receptores nas células nervosas, que desencadeiam uma resposta bioquímica. Na depressão pode haver alteração na sensibilidade ou na quantidade de receptores para certos neurotransmissores. Isso pode afetar a capacidade das células nervosas de receber ou transmitir sinais químicos corretamente. A neurogênese refere-se à formação de novas células, neurônios no cérebro. Estudos sugerem que a depressão pode estar associada a uma diminuição da neurogênese no hipocampo, que é uma região do cérebro envolvida no processamento das emoções. E isso pode afetar negativamente a regulação do humor, basicamente. Não podemos deixar de falar da inflamação e do estresse oxidativo, que são processos químicos que podem desempenhar um papel fundamental na depressão. Acredita-se que o estresse crônico e a resposta inflamatória do organismo possam afetar negativamente o funcionamento do cérebro, incluindo os sistemas de neurotransmissores. E é importante dizer nesse ponto que o estresse é responsável pela inflamação do cérebro, trocando em miúdos, falando basicamente outra língua. Outro fator importante é a genética, que é a predisposição para que esses processos sejam defeituosos durante o processo de estresse, basicamente. Certos genes estão associados a um maior risco de desenvolver a doença. Esses genes podem influenciar na produção, na função e na regulação dos neurotransmissores e outros componentes químicos do cérebro. É importante ressaltar que a depressão é uma condição complexa e que os mecanismos químicos subjacentes podem variar de pessoa para pessoa. Além dos processos químicos, fatores psicossociais, como eventos estressantes, história familiar, traumas e características individuais, também desempenham um papel importante no desenvolvimento da manifestação da depressão. O tratamento eficaz da depressão geralmente envolve uma abordagem multidimensional, que inclui terapia, medicamentos, suporte social e mudanças no estilo de vida. Eu quero muito que você guarde essa informação que eu acabei de dizer. Mudanças no estilo de vida. Um dos principais métodos de se combater esse mal é manter-se em condições dignas de existência em várias instâncias da vida. Uma delas é o bem-estar psicológico e condições favoráveis de existência relativamente plena, até porque o conceito de existência plena varia de cada um. Por isso que é importante se investir em um estilo de vida que condiga com as nossas necessidades, fazendo com que não gere-se
um estresse por não ter alcançado, por não estar naquela condição. Entender conscientemente o que é reservado pra gente. Em se falando de pessoas pretas e saúde mental, um dos primeiros passos que eu acho muito importante, minha opinião, é ter um letramento racial. Assim a gente entende a origem dos nossos atravessamentos e não se deixa atravessar por eles, vivendo com um pouco mais de qualidade, sabendo que aquilo não é uma responsabilidade nossa. Na minha opinião, o letramento racial vai te ajudar a regular as expectativas que você vai ter nos lugares onde você vai, sabendo que nossa sociedade não é amistosa a pessoas pretas. Dessa forma, você vai conseguir manter um bem-estar. A gente não vai falar basicamente do estresse, mas ele é um fator importante para a construção desse episódio. Mas antes, a gente precisa falar um pouco sobre saúde mental. Para mim é algo que não é bem tratado, não é bem difundido, não é algo que as pessoas costumam colocar como prioridade. Geralmente colocam como prioridade, assim como foi o meu caso, quando já estão em estado bem crítico. A sociedade, infelizmente, ainda não coloca isso, não tem isso como algo de cunho primordial, né, de cunho necessário, de cunho importante, né, na vida das pessoas. Acho que muito pelo fato do fator educação não ser prioridade também, consequentemente esse fator saúde mental também não é bem difundido. E é algo que está interferindo muito na vida das pessoas, interferiu na minha, de forma negativa e de forma positiva, né? De forma negativa, pelo fato de me jogar na lona, de me deixar numa situação bem desconfortável, bem difícil, né, mentalmente, e também uma oportunidade de poder me reconstruir novamente, que foi a palavra que eu ouvi, que me tocou bastante na minha trajetória. Olhando daqui para mais de 3,5 bilhões de anos atrás, quem diria que aquela sopa primordial, feita de moléculas e sínteses nucleicas, iam gerar pensamentos tão complexos, iam gerar necessidades de pensamentos e entendimentos, iam gerar adoecimentos. A gente sabe que esse estilo de vida criado pra gente aqui desse lado do Atlântico, aqui no Ocidente, não nos pertence. A gente não é um povo que vem da escassez. Eu costumo dizer e sempre digo, nós viemos da fartura. O Ocidente criou um estilo de vida que não condiz com a saúde mental. E a gente está começando a perceber os efeitos disso agora. Dizem que o mal do século é a depressão. E a gente vai falar dela hoje. Durante o mês de julho, a gente vai falar do amor ao homem preto, que pode ser o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, seu irmão, seu filho, seu amigo, qualquer pessoa, até você mesmo, se você for um homem preto. A gente vai se preocupar com 2 fatores importantes. Nesse programa, a gente vai falar de saúde mental e depressão, porque eu acho importante a gente alertar os mecanismos que acontecem para isso. E no próximo, a gente vai falar de um outro tema, que eu não vou revelar aqui, é claro, porque eu quero te ver escutando o outro. Mas esse mês, Parentalidade Preta está voltado para o amor ao homem preto. Sem revanchismos ou preterimentos, está falando de homens pretos, aqueles que ainda nem nasceram ou aqueles que são pequenos e estão do seu lado aí. Esses a gente tem que se preocupar. A minha preocupação aqui é que a gente crie pensamentos e ambientes para que eles possam crescer com entendimentos, que a gente possa entender essa subjetividade chamada masculinidade preta, que foi criada para o homem preto no Ocidente. Durante esse mês eu espero que você fique por aqui para a gente trocar mais ideias e que durante o mês de julho você comece um movimento que vai se perdurar para o ano inteiro e vai voltar aqui em julho do ano que vem. Eu quero que você volte para alguém hoje e diga: eu te amo, homem preto. Eu sou Diego, sou pai de Benjamin e Aurora, esposo Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe junto em direção a uma parentalidade preta mais forte, mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá no perfil Parentalidade Preta no Instagram. Então, se você tiver alguma coisa daqui que queira levar para lá, é só me procurar, eu estou à disposição. E a minha conversa de hoje é com o Luiz. Bom, eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta,
tenho pouco cabelo, tô com uma camisa preta, um microfone preto à minha frente, um fone na cabeça e 2 instrumentos atrás. Eu sou o Luiz, sou um homem retinto, preto, careca também, residente em Brasília, Distrito Federal, pai de 3 filhos, casado, filho de 2 nordestinos, e é isso. Massa. E quem é o Luiz que veio conversar com a gente hoje para esse tema que é tão caro? Cara, é um cara que tá em construção, que tinha certeza que sabia muita coisa antes do que aconteceu, antes da depressão, e que agora tem convicção que não sabe quase nada. E tá buscando sempre a melhora, a troca, o conhecimento, a busca por ser uma pessoa que possa trazer algo de positivo para outras pessoas, para os seus filhos, para sua família e para as pessoas que têm alguma necessidade de tentar se entender de alguma forma. Nossa, maravilha. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Parenta 21, e se você tem um homem preto perto de você, é importante prestar atenção, porque aqui a gente vai passar uma visão real de como é que a vida pode ser um pouco mais complicada. Para você que acompanha o Parentalidade Preta, sabe que nessa altura do campeonato, para um pouquinho, vem aqui para esse bloco de intervalos comerciais para falar da campanha de financiamento do Parentalidade Preta, que tem mantido esse projeto, essa iniciativa no ar. Desde o último programa, algumas pessoas passaram a fazer parte desse seleto grupo de pessoas que garantem com que essa entrega tenha a qualidade que você recebe e a periodicidade que você alcança. Somente isso já seria muito bom, não fosse o próximo passo que a gente está dando no Parentalidade Preta agora em julho. A partir desse mês, teremos uma roda de masculinidades negras, com homens pretos, sendo gerenciada e conduzida por um psicólogo profissional de psicologia e especialista em masculinidades negras. Bom, é isso mesmo, a gente está falando que essas pessoas que mantêm isso tudo aqui funcionando garantiram que um grupo de homens possa ter acesso ao apoio e suporte emocional especializado com um profissional que tem a responsabilidade de fazer com que isso aconteça. Desde o último programa, essa comunidade de pessoas engajadas que faz com que essas ações aconteçam aumentou um pouquinho, porque chegou gente nova para essa nossa comunidade. E é sobre essas pessoas que eu vou falar agora. Bom, preciso dar as boas-vindas aqui na frente de todo mundo, a Marcele Oliver, a Cássia Divino, ao Petrus Alexandre, a Juliana da Silva Pereira e ao Rafael Furquim. Essas pessoas fazem com que esse universo aconteça em vários locais, agora em mais um deles. Para que a gente possa caminhar cada vez mais, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, cujo endereço é apoia.se/parenta. Chegando lá, você vai entender um pouco do que esse universo faz e das coisas que a gente vem avançando. Mas eu separei alguns tópicos que eu vou listar aqui para você nesse pequeno intervalo. Com os apoios que essas pessoas oferecem, eu consigo produzir textos e ensaios reflexivos sobre masculinidade, parentalidade, paternidade e negritude, dentre outras coisas. Eu consigo oferecer um programa de educação parental racializada, porque agora, inclusive, eu sou certificado pela Positive Discipline Association, a PDA, que é quem criou toda essa questão e aglutinou muitos conceitos da disciplina positiva. Eu tava passando um perrengue porque eu tinha me matriculado nesse curso há 1 ano, ele tinha 1 ano de duração, ele ia terminar agora, em julho. E aí eu sentei uns dias, Tatiane me deu um apoio aqui, eu consegui encerrar e hoje eu sou um educador parental certificado. Agora a gente pode falar sobre educação parental racializada, com embasamento teórico e técnico e com autoridade para fazer isso. E a partir desse momento a gente vai fazer mais coisas nesse sentido. Educação parental racializada, que é o que a gente já fala aqui e agora a gente vai falar com mais propriedade. Esses apoios também mantêm no ar esse bonitinho que você está ouvindo aí, o podcast. Faz com que eu consiga pagar os softwares de gravação, edição e algumas outras coisas que fazem com que ele se mantenha hospedado em algum lugar. Esses apoios também garantem a gratuidade das rodas de paternidades pretas que acontecem mensalmente aqui no Parentalidade Preta. Quem entra não precisa pagar nada, porque essa comunidade mantém o mais difícil, que é o Zoom que a gente usa para fazer reuniões, que às vezes duram madrugadas inteiras. Mas é isso, esse pessoal ajuda isso a acontecer. E esse pessoal faz com que o universo Parentalidade Preta se mantenha. Como eu não quero chegar a lugar nenhum sozinho, eu coloquei como meta para o Parentalidade Preta apoiar 2 projetos produzidos por pessoas pretas.
Então, antes de eu tirar lucro, antes de eu pagar tudo, antes de qualquer coisa, uma parte percentual do valor da arrecadação da campanha já vai para 2 projetos. Que projetos são esses? O projeto Cozinhe Sua História, da minha amiga Nath Couto, que fala de culinária a partir de um viés afrocentrado, e o Maternagem Preta, da minha amiga Sara, que teve aqui no Parenta 17, que dá um duro danado para manter uma casa, oferecer uma criação respeitosa e ainda produzir conteúdos de altíssima qualidade para uma educação antirracista. Então você, apoiando Parentalidade Preta, você está apoiando outros 2 projetos gerenciados e produzidos por mulheres pretas. Por mais que possa ser repetitivo, a última conquista dessa comunidade foi a gente conseguir proporcionar uma roda, um encontro com um profissional uma vez por mês. A meta do Parentalidade Preta é fazer com que semanalmente a gente tenha um encontro onde homens pretos podem iniciar um processo terapêutico, ter contato com a terapia, serem atendidos por um profissional especializado em masculinidades negras e poder desenvolver coisas para melhorar o seu ambiente, o seu ecossistema, todo mundo que está em volta. Se esse cara está bem, certamente as coisas em volta dele vão estar bem. A meta da gente é a gente conseguir fazer com que toda semana tenha esse encontro. Hoje, com o valor que a gente arrecada, só dá para fazer uma vez por mês, mas eu acredito que daqui até o final do ano a gente consiga estabelecer esse local seguro para oferecer isso para aquele seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai ou para o seu filho daqui a alguns anos, porque eu pretendo continuar fazendo isso durante muito tempo. Como não só de apoio vive o ouvinte do Parentalidade Preta, quem passar a apoiar com certeza já recebe algumas vantagens. Dependendo da faixa de valor que você esteja, você já concorre a uma caneca. Já rolou o sorteio de 20 apoiadores, ela já está chegando na mão da pessoa que ganhou e eu espero fazer mais um sorteio e que você esteja concorrendo no próximo. Bom, além disso, cada faixa de valor tem uma série de benefícios que estão lá descritos na campanha, você encontra no apoia.se/parenta. A gente vai chegando ao final desse primeiro bloco de intervalos. No segundo bloco tem indicação de um podcast produzido por pessoas pretas e mais alguns recadinhos. Então fica por aí, a trilha sonora vai mudar para essa maravilhosa que a Castel cedeu aqui pra gente e a gente vai pra troca agora com meu amigo Luiz. Bom, então a gente volta agora. Eu queria que, como você tinha dado essa liberdade, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com a depressão, para quem está ouvindo a gente. O que você sentiu a vontade de falar, né? Como foi e quando você viu que começou, ou os sinais que você, olhando de agora, não tenha percebido, e quando você viu que realmente você precisava de ajuda, para a gente poder situar essa conversa. Eu vou começar um pouco mais lá de trás, né? Eu sou filho de dois jovens que sofreram bastante, né, na época, né? Meu pai e minha mãe, eles saíram do interior do Maranhão, cada um de uma cidade. Cada um saiu bem criança de casa. Uhum. Os dois saíram com 9 anos de casa, né? A minha avó tinha 18 filhos, aí infelizmente tinha que dar andamento com relação à história de cada um, e aí mandou minha mãe para casa de uma tia. O meu pai, consequentemente, também foi dado pela minha avó paterna para um pai tomar conta, também com 9 anos de idade também. Então eles não tiveram tanto esse contato com a família e vieram para Brasília, né? Minha mãe com 14 anos e meu pai com 17. Eles têm a mesma idade, se encontraram aqui e casaram sem nenhuma estrutura, né? O meu pai tinha 21, minha mãe tinha 20. E sem estrutura alguma, né? Eles tiveram, né? E pelas dificuldades que eles tiveram, sem estrutura de família, sem estrutura de ninguém aqui em Brasília, fui crescendo num ambiente bem violento, né? Meu pai e minha mãe, os dois eram muito violentos, não tinham aquela paciência, né, de dentro do relacionamento. E eu com 4 anos para 5, vi os dois se separarem, né? E lembro da briga, né, até hoje. Uhum. Por que eu estou contando isso? Que é um contexto histórico aqui para chegar no ponto do fundo do poço. Cresci
com ela, né? Tem uma memória fotográfica muito boa até hoje, porque no dia que ele saiu, eles tiveram uma briga muito feia, quebraram a casa toda. E eu lembro que a gente tava sem nada. Se não fosse uma vizinha, a gente teria passado até necessidade de fome mesmo. Tinha uma garrafa d'água e 2 abacates dentro do fogão. Eu não tinha comida, né? E aí eu fui crescendo, minha mãe trabalhando muito, ela não tinha tempo de ficar comigo, era só eu e ela na época. E a gente... E eu fui crescendo com aquela... E ela sempre falava que eu tinha que ser forte, que eu não podia chorar, que eu era só eu e ela, e a gente tinha que um se apoiar no outro. Minha mãe é doméstica, né? Como a maioria das mulheres pretas da época, dos anos 80, né? E solteira, sozinha, em uma comunidade bem carente, né? Afastada aqui de Brasília, no entorno. E... ficava na casa de outras pessoas, não tinha um contato diário com a minha mãe dormia no trabalho, até eu completar 10 anos e a gente ter condição de ficar em casa sozinho. E nesse contexto, eu fui me forjando uma pessoa muito dura, muito inflexível, me cobrava muito com relação a tudo, né? Minha mãe, ela final de semana, ela ia para casa e solitária, bebia muito, né? E às vezes era um pouco violenta com algumas questões, né? Não tinha paciência pelo fato de ter toda aquela responsabilidade nas costas. E eu fui crescendo, sempre buscando trabalhar muito, que eu não gostava daquela condição no qual eu vivia, em comunidade, sem asfalto, sem esgoto, sem um saneamento básico decente. E isso tudo foi me revoltando muito, né? E, consequentemente, minha mãe teve mais 2 relacionamentos, teve 2 filhos, e a responsabilidade também de criar essas crianças também ficou comigo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, para ajudar em casa, e chegou uma época que eu não podia trabalhar, que tinha que ficar com meus irmãos. Eu estudava na parte da manhã, na parte da tarde eu ia vender picolé para não faltar o alimento, não cortar a nossa luz, o gás. E fui crescendo dessa forma, até que, bem jovem, assim, 18 anos para 19, entrei na aeronáutica, conheci minha esposa, começamos a namorar. Com 20 anos me casei, e toda essa responsabilidade sem cessar, entendeu? E achava que era normal, pode vir pra cima de mim que eu dou conta, eu resolvo, pode vir qualquer tipo de problema que eu mato aqui no peito e vou resolvendo, vou levando. E foi levando, e tive o meu primeiro filho antes de me casar, com 18 anos. Uma responsabilidade grande também, foi difícil, muito difícil para mim, foi assustador, né, na época. Depois me casei, tive minha segunda filha com a minha atual esposa, e a gente foi jovens, começamos a pensar em um projeto de fazer faculdade, estudar um pouco mais, para tentar buscar uma ascensão, né, financeira e uma independência. E trabalhava muito, eu acordava 5 da manhã, deixava a nossa filha na casa da avó dela e ia para deixar minha esposa no trabalho, ia para o meu trabalho, depois do trabalho ia para a faculdade, durante 4 anos dessa pegada, trabalhando muito, estudando muito. E, consequentemente, a vida foi andando, minha filha cresceu, e minha segunda filha cresceu. Depois a gente teve pensamos, discutimos, né? Isso tudo acontecendo, trabalho, sem cessar trabalho. Quando a minha filha fez 13, a minha filha do meio fez 13 anos, decidiu ter mais uma filha. Tivemos, quando ela nasceu, eu comecei a refletir. Eu estava com 33 anos, comecei a refletir em relação a que eu estava fazendo da vida. A minha primeira crise foi aí, com 33 anos. Percebi que eu estava correndo, e não sabia o que eu queria, não sabia o que eu gostava, não tive tempo de perceber. E aí vi minha filha pequena, né, a Cecília, que é a mais novinha, meu xodozinho aqui, e percebi, cara, tá faltando alguma coisa. Aí o primeiro filho que eu vi mesmo, que eu senti algo mais profundo, foi essa minha filha mais nova. E eu percebi que eu tinha perdido a infância do meu filho mais velho e tinha perdido a infância da minha filha do meio.
E eu comecei a me questionar por que isso tinha acontecido, né? E aí eu vim percebendo que a minha vida foi sempre voltada para o trabalho e sem descanso, pensando no bem-estar financeiro. Eu nunca tinha parado para pensar no lar, na família, na casa, e na minha esposa. Eu colocava sempre o financeiro em primeiro lugar. E chegou o ponto de começar a querer meus filhos um pouco mais próximo e tal, só que estava sem tempo. E aí pensei, na época, vamos trabalhar mais, para ver se eu consigo ter um pouco mais de tempo. E aí eu vou estudar mais para ver se daqui a pouco eu consigo ter um pouco mais de tempo. Então eu comecei a estudar 3 da manhã, acordava 3 da manhã, estudava até às 7 da manhã, ia para o primeiro emprego, saía desse primeiro emprego às 5 da tarde, voltava em casa, tomava um banho, ia dar aula à noite, até às 11 da noite, depois voltava para casa e dormia até 3 da manhã no outro dia de novo, novamente. Fiquei nessa pegada durante 3 anos, estudando para concurso, né? Até que veio a pandemia e intensificou muito, né? Para todo mundo, foi muito difícil para todo mundo. Sim. E tudo, aquela condição toda, aquela condição emocional toda. Até que comecei a sentir algo diferente, né? Hiperventilação, comecei a ficar muito nervoso com qualquer coisa, um prato que às vezes batia um pouco mais forte na pia, já me irritava, eu chegava em casa já estressado, de cara feia para todo mundo, sentia uma angústia muito forte no peito, e não conseguia dormir direito, e um cansaço muito ruim, né? E desde a minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar, eu nunca tinha me atrasado no emprego, eu nunca tinha faltado, né? Teve um dia que eu cheguei na porta, eu ia sair para trabalhar, e eu voltei e deitei no sofá e fiquei deitado, né? Minha esposa perguntou o que tinha acontecido, eu falei, não, tô cansado, vou ficar aqui. Não liguei pro meu trabalho, não fiz nada. E aí fiquei, não entendi porquê, sem entender. E aí depois eu fui trabalhar, voltei para casa novamente, muito bem cansado, e aí comecei a ter pensamentos suicida, né? Eu olhava, eu sempre trabalhava externamente, né? E aí comecei a ter alguns pensamentos de suicídio mesmo, via ônibus, via caminhão, pensava sempre me imaginando me jogando ali embaixo, e até que teve um dia que eu tinha um viaduto passando por baixo, eu tava sentindo tanta dor, assim, tão machucado, tão ferido, que eu imaginei aquela pomba, aquele viaduto cair em cima de mim pra acabar com aquela dor, acabar com tudo. Até que minha esposa falou, vamos fazer uma viagem? Eu falei, viagem pra onde? Não, já fiz, marquei tudo, a passagem e tal. E aí fomos pro Rio de Janeiro, né? Ficamos aí 7 dias, foi maravilhoso, a época que eu tava aí tava muito bom. Mas assim que o avião pousou novamente aqui em Brasília, que eu vi aquela condição que eu tinha que vestir o uniforme, que eu tava na rua novamente, que eu tava fazendo o que eu sempre fiz, eu entrei em crise, eu comecei a chorar e falei com a minha esposa que como é que eu tinha deixado de chegar naquele ponto, né, e me culpando muito, até que ela falou, você vai ter que procurar ajuda, você vai ter que ir com um psicólogo, e é isso, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, não, mas eu fui resistente no momento. E aí fui até que eu aceitei, falei, não, vou começar o tratamento, vou lá. E eu comecei a fazer a terapia, né? Foi algo assim muito difícil para mim ter que aceitar todas as minhas imperfeições, tudo aquilo que tinha sido plantado em mim, aquilo que eu construí, aquela inflexibilidade toda comigo. Eu nunca fui uma pessoa que, até naquele ponto, que aceitava tudo aquilo que eu tinha feito. Eu achava que tinha sido feito muito pouco para aquilo tudo que eu estava sentindo, que eu precisava continuar, e como é que aquilo tinha me acometido, como é que aquilo tinha acontecido comigo, por quê, eu não tinha feito nada, nunca fiz nada para ninguém. Você começa a pensar várias coisas, né? E aquilo foi muito difícil, né? Ficar doente, eu nunca me permiti ficar, que uma gripe me derrubasse, que uma garganta inflamasse, a inflamada me deixasse em casa, que nada me deixasse em casa, que nada me considerava como alguém imparável, como alguém forte mentalmente, e que estava naquela condição. E quando eu me vi naquela condição, eu me vi triste, sabe? Fui ficando cada vez pior, e cada vez a terapia acontecia, cada vez pior. Até que eu tive que aceitar e tive que sair do emprego que eu estava.
identifiquei que aquilo gerava muitos gatilhos com relação ao que eu estava sentindo. A depressão, ela estava muito atrelada no estilo de vida que eu levava, que era de muito trabalho, de segunda a segunda, dormindo muito, muito pouco e me dedicando a coisas que me levariam fatalmente a dar cabo da minha vida. Então, eu entendi que eu precisava mudar, mas mudar radicalmente em relação a tudo, né? Tratamento comigo, tratamento com meus filhos, tratamento com a minha família, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com todos. E a terapia foi fundamental nesse processo de tratamento, nessa busca aí por esse novo Luiz. Então você consegue achar, você consegue perceber que as coisas saíram do controle quando você tinha perdido a vontade de viver, basicamente. Isso. É basicamente isso. A depressão, para quem não entende, né, e às vezes deve estar sentindo as mesmas coisas, você não aceita. É uma negação intensa. Você começa a sentir alguns sintomas, né, cansaço, uma fadiga, a sua respiração fica muito intensa, mas não é, você pensa que está faltando ar, e não é. E uma dor uma dor incrível, uma incrível, nenhuma dor física causada por algum trauma, alguma lesão, é tão doloroso quanto a dor da depressão. Então, assim, eu sempre gostei muito de viver, muito de estar perto dos meus e estar em casa, me divertindo com minha família, com meus amigos, com os parentes e tudo. E quando eu me vi naquela condição de acabar com aquilo, para acabar com aquela dor, acabar com aquilo que eu estava sentindo, né? Aí eu percebi que realmente estava grave. A minha esposa também, em contrapartida, ela já havia me falado que ela já fazia terapia, e ela conversava muito com a terapeuta dela, e a terapeuta falava que eu era uma bomba relógio, e quando a minha esposa chegava em casa e me falava que estava acontecendo isso, que eu era uma bomba relógio, que estava à beira de explodir pelo fato do ritmo de vida que eu estava levando, eu falava que não, que a vida é isso mesmo, é trabalho, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que praticamente se mutilar, né, para que as pessoas, para que os seus possam viver bem. Sim. E depois eu vim entender, se eu não estiver bem, como é que os meus estarão bem, né? Exatamente. Eu queria tirar uma dúvida dentro dessa montagem que você trouxe, né, dentro desse relato. Se em algum momento você se perguntou assim, eu vou tentar achar uma pergunta para transcrever esse sentimento, tipo assim, de você ter pensado, como é que eu não gosto disso que está acontecendo na minha vida? Como é que a minha vida está passando aqui na minha frente? E como é que eu simplesmente não estou conseguindo viver isso? Eu queria saber se você teve esse sentimento, tipo, tá todo mundo vivendo, todo mundo precisando de mim, todo mundo esperando, e eu simplesmente não quero estar lá. Eu queria saber se, quando você falou que não tinha vontade de viver, né? Se você se perguntar, porque eu queria fazer muito essa distinção entre não sentir vontade de viver e estar se sentindo mal por não sentir vontade, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Tipo, eu tô me sentindo mal porque eu deveria estar querendo isso e eu não tô. Eu entendi. São duas questões que são vividas em tempos diferentes, pelo menos para mim. Esse esforço que eu fiz, esse sessão, né? Eu consegui realizar muitas coisas, né? Consegui comprar minha casa, eu consegui adquirir alguns imóveis, consegui fazer algumas coisas, né? Que para quem vem de onde eu vim, na realidade que eu venho, né, de não ter, sei lá, ter o saneamento básico, não ter um asfalto onde eu morava, eu tinha que pegar água na bica, né, para beber, né, era poço para você pegar sua água também, lavar roupa em rio, né. Isso é algo que eu vislumbrava isso na infância, mas era algo que eu via muito distante. Então,
quando eu cheguei nesse lugar ao qual eu queria, eu não valorizei nada. Parecia que eu não estava aqui. Eu olhava e falava, cara, será que isso aqui é para mim mesmo? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Eu tô aqui mesmo? Será que eu mereço isso aqui? E o segundo ponto foi, eu só consegui entender a sua pergunta, por que eu deveria estar aqui valorizando isso depois que passou, depois que eu me tratei. Porque dentro você não consegue perceber. Entendi. Você não consegue entender. Você sente muita dor e você só quer que aquela dor passe. Sim. Eu acho que é um princípio primitivo do ser humano, né? Você tá sentindo dor, você tem que fazer alguma coisa para que passe, uma distração, ou um medicamento, alguma coisa que faça com que aquela dor passe, né? Mas a dor é insuportável, então eu não conseguia raciocinar e pensar. Eu só, em alguns momentos, enquanto eu tava, tinha uns picozinhos de lucidez, eu pensava, nossa, meu Deus, tira isso de mim, eu não aguento mais, eu não aguento mais sentir isso, eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia. Nesse processo de negação, você quer só sair daquilo lá, parar de sentir aquela dor e voltar para sua vida que você vivia. E você não consegue entender ainda, não consegue mensurar que a vida que você levava nunca mais vai voltar a ser a mesma. Você vai ter que mudar, vai ter que se adaptar, vai ter que buscar uma nova realidade para que você possa tentar viver minimamente saudável. Sim. Muito dessa pergunta foi porque, para não parecer que é algo que a pessoa está consciente ali dentro, né? Quem está passando por um processo depressivo, que talvez, quem não saiba, entender que a pessoa não consegue racionalizar o que está acontecendo, é só sentir, né? Pelo que você trouxe. É só sentir. E sente muito. O que também dificulta um pouco também, né? Não sei se eu estou entrando... As pessoas que às vezes são próximas de você, ou às vezes que trabalham com você, os seus colegas, né? Muita gente não entende, fala, pô, Pretão, como é que você é um cara tão alegre, tão pra cima, pô, a gente tem muitos que falam, pô, a gente é negão, Pretão, a gente não pode sentir isso não, a gente é forte, a gente tem que estar bem sempre, a gente tem que estar sorrindo, a gente tem que estar alegre, não sei o quê. Isso aí, se você trabalhar, se ocupar sua cabeça, você vai sair dessa. Eu falo isso porque muita gente leva isso como frescura, como algo que pode ser tratado, você trabalhando mais, você tentando se distrair de alguma outra forma. Vamos ali para um bar, vamos ali beber alguma coisa, vamos ali para um churrasco, vamos fazer alguma coisa. Cara, você só quer ficar isolado. Eu acho que quando você entra quando eu falo caverna, sei lá, no seu quarto escuro ali, para você não ver a luz do dia, minimamente você ficar ali quietinho para tentar ver se a dor diminui, para ver se você consegue se concentrar em tentar ver se aquela coisa sai de você de alguma forma, e você fica naquela bolha de escura, né, tentando procurar uma saída, tentando procurar alguma coisa. E que infelizmente não tá lá, né? A gente, com o tempo, que a gente vai entrando e descobrindo formas, né, de lidar com aquela situação. E a terapia, pelo menos para mim, foi muito importante nesse processo, né? De conseguir me direcionar para algo melhor, algo menos doloroso. Entendi. Você conseguir começar a ver uma luz no fim do túnel, né? Um caminho de saída para isso tudo. O princípio de tentar ver você, porque na realidade você não vê, do meu ponto de vista, né? Eu costumo falar com meus amigos que às vezes estão tentando sair, é porque você não vê luz, né? Não tem túnel ali. Você constrói. É como se você estivesse entrando numa mata fechada com uma ferramenta qualquer, e você vai ter que abrir um caminho para você passar. E aquele caminho que você passa, a estrada vai ficar aberta, pavimentada, para que alguém venha depois. E depois que você abre aquele caminho, não tem como mais você voltar. Não tem como mais
crescer novamente uma vegetação ali. Eu costumo dizer que a vegetação ali são os seus traumas, né? São o que fizeram você chegar ali, são os seus adoecimentos, as suas angústias, tudo aquilo que te fez você, tudo aquilo que você passou, né? Que você plantou aquilo lá, mesmo que inconscientemente. Sim. Fazendo essa alusão aqui, meio lúdica aqui, mas assim, o mais próximo que conseguiu chegar disso é isso, você constrói essa mata, essa vegetação aí. Sim. E é você mesmo que tem que construir tem que ir penetrando mata adentro para construir a sua estrada novamente. E não é algo fácil, tá? É algo bem doloroso. Eu costumo dizer que às vezes até é mais doloroso você tentar se reconstruir novamente do que propriamente dito a depressão, porque é tudo junto, né? Imagina. Tem que buscar muita fortaleza no todo. E tá lidando com várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque tem a sua, no meu caso, tinha os meus filhos, tinha uma criança pequena, que era minha filha mais nova, tinha minha esposa, bem dedicada e preocupada, tinha meu pai, minha mãe, tinha a minha vida, tinha algo que eu depois comecei a perceber bem mais, né, que eu tinha construído, que era uma história, né? Com o tratamento você vai valorizando, né, mais a sua história, porque hoje, por exemplo, eu olho às vezes dentro do escritório, no trabalho, eu olho para a luz do sol, vejo aquele dia bonito, falo, cara, ele podia estar lá aproveitando um pouco mais disso, né? E tentando buscar mecanismos para que possa aproveitar um pouco, porque passa muito rápido, né? Tudo passa muito rápido e você adoece juntando todo esse contexto histórico de violência, de frustrações, de pressão em casa, na sociedade, na rua, na vida, né, como um todo, e se cobrando muito, né? Eu costumo dizer que, assim, geralmente quem cai em depressão, do meu ponto de vista, né, que eu pude buscar, estudar, entender um pouco mais, você já nasce um pouco, você já é criado um pouco ansioso e aquela cobrança, você se cobra muito e não consegue perceber o que está acontecendo. Eu não me permitia chorar. É algo que hoje é algo tão gostoso de viver. Eu não me suportava ver um filme de drama, porque minha vida eu já considerava um drama, então para mim não dava sentir aquelas emoções todas ali. Era muito complicado, eu não conseguia fechar os olhos para fazer uma oração, eu não conseguia demonstrar afeto, né? Uma palavra, um carinho, o meu afeto era, eu tô aqui, pode contar comigo, e é isso. Sim. De forma bem brusca e ríspida. Sim. Sem uma afetividade mais próxima, né? Uma demonstração de carinho mais próximo. Justo. Eu acho que eu demonstrar esse carinho, esse afeto, não que eu não sentisse, mas demonstrar esse carinho, esse afeto e me deixar vulnerável para que fatalmente alguém pudesse me machucar. E a gente é ímpar, né? A gente é singular. Vai acontecer, a gente vai se machucar, é natural. Mas eu fazia de tudo para criar várias caças ali para que isso não pudesse acontecer comigo. Pode acontecer com o outro, pode acontecer com quem quiser, mas comigo naquela época, não, comigo não. Então, eu sempre busquei me afastar muito desse tipo de sentimento para tentar não sofrer, nem que ninguém me machucasse. Por mais óbvio que pareça, para tentar não sentir, né? Não sentir. E o que faz, até mesmo hoje, um pouco mais maduro com relação a isso, os seus filhos se afastarem de você, da sua família, a sua esposa, muitas pessoas se divorciam, caem em
no vício do álcool, para tentar amenizar drogas, né? Não foi o meu caso, mas poderia ter sido. Poderia, né? tranquilamente. Poderia tranquilamente ter sido. Hoje a gente procura até entender um pouco mais. A gente vê muitas pessoas durante a semana se embriagando, os bares lotados, mesmo o país numa situação de crise extrema, né? Qual a gente vive no momento. Final de semana sempre vão estar lotado, porque as pessoas querem não viver aquilo, né? Não sentir aquilo, e às vezes nem sabe, né? Como lidar com isso tudo. Hoje em dia eu acho que é muito complexo, vários fatores, várias situações te direcionam para que você siga nessa tendência de tentar sair dessa condição de uma forma mais, digamos, mais fácil, né? Que é a fuga para o álcool, a fuga para as drogas, e a fuga de abandonar os seus filhos, abandonar uma família, abandonar o seu lar, sair de perto de tudo aquilo que te pressiona, né? Porque um lar, né? Uma família é sim criar filhos, é sim algo que te pressiona muito, algo que demais. Te deixa muito preocupado. E entender isso, né? Entender que essa pressão acontecia, deixar que isso fosse claro para mim, foi muito difícil, foi muito duro, né? E colocar, não, realmente é difícil, e você passa dificuldades, né? Até mesmo para relatar alguns problemas que eu tinha fora de casa. Eu tinha dificuldade em conversar com a minha esposa a respeito, não que ela não perguntasse, não que ela não quisesse saber, porque 20 anos de relação, né? Na época 18, né? A gente tinha de casado, ela me conhece até com a forma como eu abro a porta. Ela sabia como eu estava. E ela perguntava e eu sempre fechado, não, tudo certo, tudo bem, tá tudo certo, tá resolvido, eu resolvo. E o mundo desabando e eu tentando segurar e já não tava mais dando conta, né, de tudo. E todo esse turbilhão de acontecimentos, de fatos, né, de sofrimento que vinha sendo consolidado dentro da tua saúde mesmo, né? Se deteriorando, e se não for tratado depois de muito tempo, bem óbvio agora falar, te leva nessa condição, te leva à lona, te leva pro fundo do... Acho que eu não tenho o termo mais certo que tem é o fundo do poço. E quando eu disse anteriormente que foi ruim, mas foi bom, uma vez um amigo meu me fez uma analogia também bem, que foi legal pra mim, né? Me ajudou muito, né, nesse momento. Ele falou, Luiz, o fundo do poço também, ele é escuro, ele é úmido, muitas vezes é frio, mas tem água limpa. E você pode aproveitar um pouco dela para tentar se acalmar, tentar entender como você chegou ali dentro, para tentar sair e tentar buscar coisas que podem fazer você melhorar como pessoa, né? E todo mundo sai assim, pô, a água é elixir da vida, né, cara? Sim. É vida, então... Bom, eu queria só reforçar uma parada aqui, né, que você trouxe, que eu acho que é importante repetir aqui, talvez com outras palavras, né? Porque talvez as pessoas que não entendam o processo, e eu tô me incluindo nesse meio, né? Eu fui dando alguns tiques aqui pelo que você ia falando, eu falei, olha, eu tenho que começar a ficar de olho aqui, mas... Mas o que fica claro para mim nessa construção, que eu quis fazer questão de que você trouxesse aqui para essa conversa, para quem tá ouvindo a gente, é que não precisam de mecanismos mirabolantes para que isso aconteça, né? Não. Não é uma coisa explosiva, não é... Também pode ser, mas não é uma série de coisas incríveis que vão acontecer, que vão te colocar nessa condição. É a vida, né? Acontecendo, a vida. Né? É a vida. A vida acontecendo. E o que assustou muitas pessoas
foi no processo de tratamento, né? Eu sempre fui alguém muito intenso, todo, chegava nos lugares, vamos, contava piada, vamos se divertir, extrovertido, né? Sempre fui muito de chegar e me comunicar com as pessoas e interagir com todo mundo, e todo mundo esperava, falava, pô, você tem que vir pra cá, não sei o que, sem você que não tá legal, tá triste, pai, e né, a gente sempre com a família, os amigos próximos ali. Sim. E sempre com a minha família, foi algo que sempre eu sempre gostei muito, né, de fazer isso, de trazer eles pra cá, sempre sorridente, sempre sorrindo, mas tinha esse problema acontecendo, né, nesse processo, e o que eu vi que assustou muitas pessoas foi elas me verem no tratamento, me verem meio que dopado, porque o tratamento envolve também medicações pesadíssimas que você tem que ser ministrado, acompanhado com atividade física, né, e a terapia, e juntou tudo isso, né, eu tive, graças a Deus, condições de trabalhar muito e poder gastar o dinheiro que eu adquiri nessa correria para recuperar minha saúde. Ou seja, fiquei quase que no 0 a 0. Ficou quase que no 0 a 0. Isso, mas com conhecimento, né? Esse meio a zero para mim foi fundamental para que eu pudesse estar aqui hoje vivo e falando sobre isso abertamente. Nossa. E não é algo que é explosivo, não é algo que não é algo que cheguei aqui e é isso. Não, é bem sutil, vai dando sinais, vai acontecendo devagar, e infelizmente não é algo, é algo que é democrático, né? Assim, os números estão aí, as informações estão aí para quem quiser ver, atinge qualquer classe social, qualquer pessoa, né? Mas especificamente, como a gente está falando a respeito disso, eu acho que uma grande gama de pessoas pretas são atingidas muito com isso pela pressão que é causada, né, no decorrer da sua história, né? Você se cobra, no meu caso, por exemplo, você se cobra muito, muitos amigos meus também se cobram muito com relação a tudo isso, a tirar a sua família daquela condição, de sair daquela condição desfavorável, aquela condição de extrema pobreza, de poder conseguir ter tempo para estudar, né? Eu, por muito tempo, eu tive que pensar, cara, eu não tenho, como é que eu faço? Eu não tenho tempo para estudar, então eu vou parar de dormir, vou dormir menos para conseguir estudar um pouco mais. Então, lógico, o conhecimento foi maravilhoso para mim, só que a restrição de sono também acelerou muito o processo. Né? Então, para você ver como tá tudo interligado, né? O social e a sua saúde mental. Sim, faz muito sentido. Você, nessa fala, né, do que a gente veio conversando até esse momento, foi passando por todas as perguntas que eu tinha elaborado para a gente ir trocando, né? Eu vou só, a título de conhecimento, eu vou enumerar as perguntas que eu tinha te mandado para a gente trazer para essa troca, para que quem está ouvindo a gente agora... Não, que isso, nem precisa se desculpar. Para quem está ouvindo a gente agora entender como a gente construiu isso, né? Então eu vou ler aqui... o que a gente tinha combinado, que a gente ia trazer até esse momento, porque a gente já foi direto por cima disso, sabe? A gente passou numa narrativa muito fluida. Eu pensei que a gente fosse precisar de algum direcionamento para montar essa narrativa, mas ela veio normal. Eu vou só passar aqui... É porque é tão latente que a gente fica já... Sim. Eu vou passar aqui porque eu acho que é importante que as pessoas saibam sobre o que a gente ia falar, para que não se percam essas perguntas, que podem ser perguntas de outras pessoas também. Então eu vou falar elas aqui só para que elas constem, para você que está ouvindo a gente agora saber o porquê que a gente está conversando, o que a gente queria desenvolver e saber também até onde essa fala única e ininterrupta chegou, para até onde dessa construção chegou. Então o que eu tinha separado era que eu queria que o Luiz falasse um pouco dos processos deles, queria que o Luiz falasse um pouco dos processos dele, de como ele chegou à depressão,
para ele, qual teria sido o pior momento, e ele já falou. Como é que ele acha que teria sido se não tivesse se conscientizado da depressão? Ele também já falou. Esse assunto você chegou a começar a falar agora, e era nesse ponto que eu queria continuar, falando sobre como, falando se é mais difícil para pessoas pretas falarem sobre a depressão. Você até tocou nesse ponto, falou que o pessoal até tirou onda, você é negão, isso não é doença de negão e tal, mas, na sua opinião, e também comprovado, né? Por que você acha que é mais difícil essa conversa chegar a pessoas pretas, homens pretos, pra gente ser justo com o foco dessa nossa troca? Por que é difícil que ela chegue a homens pretos, na sua opinião? Nesse momento eu vou pedir licença para você e eu vou interromper a sua escuta por um momento. O que eu quero dizer, eu preciso dizer para você que eu ponderei muito a respeito de fazer com que as perguntas exclusivas desse episódio, que fossem pro pessoal que tá lá no Cantinho do Café, fossem exclusivas de fato. Eu acho que tem muito conteúdo importante que a gente precisa ouvir juntos aqui, enquanto homens, e eu não acho que essas respostas deveriam ir pro Cantinho do Café. Então a comunidade está oferecendo para você essas respostas na íntegra, beleza? Ô Diego, eu acho que, assim, na minha opinião, a gente historicamente, né, eles colocam, quando eu falo eles, é a classe dominante em relação ao financeiro, né? Sim. Eles colocam a gente como algo, por exemplo, quase como algo bem material, né? Uhum. Ah, não, é o seguinte, você é preto, você é retinto, você sei lá, tem 1,80 m, você fisicamente está bem, os seus dentes estão perfeitos, você não tem cárie. Então, trata você como um objeto. Sim. Basicamente. Então, você sendo um objeto e sendo uma mão de obra, um número, né, dentro da sociedade, não te veem como alguém que sente. Uhum. Não veem você como alguém que sente. Então, isso é passado para você, passaram para a geração anterior à minha, né? A minha mãe por muito tempo pensou assim, o meu pai também por muito tempo pensou assim, a gente teve que debater, conversar muito a respeito disso. Os pais deles pensavam assim, os meus tios pensam assim, infelizmente ainda, de que você não tem direito de sentir nem passar por isso. E colocam como algo cultural. Não, você não. Isso aí é coisa de gente fraca, coisa de gente que é fresco, né? Que não... Pô, os antepassados ficavam o dia todo no canavial, catando café, nos cafezais, trabalhavam em serviço braçal. Você estudou, você trabalha com ar-condicionado, você tem um escritório, você trabalha visitando pessoas, então você não tem... você dá aula, né? Você é professor também, então não tem... Você não pode, você não tem direito, você não tem como ousas, né? Sim. Como ousas você adoecer. Assim, o que você sente, o sentimento é esse. Você não pode ter o direito, né, de sentir. Sim. E essa narrativa eu acho muito perigosa, porque ela começa bem na infância. Sim. Né? Homem não chora. Tu é negão, você é pretão, você não pode chorar. Ou você é pretão chorando. Ou também outras questões que... Tô dizendo coisas que eu vivi, que eu vi e que eu vejo até hoje acontecendo, né? A comunidade onde eu cresci, eu participo, eu vejo muito isso acontecendo até hoje, né? Não mudou muita coisa, né? Do momento que... Quando eu era criança até hoje lá. E vejo as pessoas falando, não, meu filho é que nem eu, tem que ser que nem eu, não pode, tem que ser forte, tem que isso, ele vai encarar todo mundo e vai resolver. E não é bem assim. As pessoas sentem, e eu acho que essa falta de sensibilidade, essa falta, como eu falei anteriormente, essa falta de sensibilidade, você não se deixar sentir e nem se permitir sentir, pelo fato de
O que eu acho também é que, pelo fato dos nossos pais terem sido adoecidos, eles são sumidos a nos adoecer também. Ou Sim. com abandono, ou com a violência, ou com as falas. Sim. E, consequentemente, a sociedade, dentro da escola também, inicialmente, também eu acho que é um ambiente que é muito pouco trabalhado esse assunto. Sim. Eu acho que ainda nós, incluo também como professor, não estamos prontos ainda para... não estamos prontos, não estamos preparados, nós estamos nos preparando para essa gama de pessoas que, consequentemente, pelo fato de eu não ser o primeiro, também não ser o último, virão muitos por aí ainda, infelizmente. Mas a gente tem que tentar tratar isso aí com políticas mais voltadas para essas pessoas. Sim. Não, ótimo mesmo. Acho que é muito disso, né? Poderia muito falar e tal, e eu nem vou estender, mas fica a pergunta, né? Quem interessa que a gente acha que a gente não pode adoecer, né? Que a gente acha que é frescura. É muito importante mesmo pensar na política envolvida nisso também, né? Não só na saúde, mas nessa política envolvida. Eu acho que é algo, assim, analisando mais um pouco hoje, depois de ter saído, porque depois que você tem depressão, cara, você tem que se tratar o resto da sua vida. Você tem que tomar muito cuidado com os gatilhos, tomar muito cuidado com tudo que os lugares onde você anda, com quem você anda, com o conteúdo que você assiste, né, em redes sociais, em qualquer outra situação. Mas eu acho que é algo muito bem trabalhado socialmente e politicamente, né? Tentar neutralizar aqueles que tentam um pouco mais, que usam um pouco mais, que tentam buscar algo de alguma forma, né? Respeitando também aquele que fala, cara, isso aí pra mim não faz sentido, eu prefiro ficar aqui onde eu estou, na inércia, e tem que ser respeitado também, né? Mas para quem busca, eu converso com muitas pessoas que saíram da mesma condição que eu, mas para quem busca essa ascensão, que é insana, né, muito difícil, muito cansativa e muito dolorosa essa caminhada, eu acho que é feito mesmo para que fique difícil mesmo e que você quebre, você adoeça, você fique em condição de vulnerabilidade, que você não tenha condições de se tratar, de buscar ajuda, de dizer, não, eu consigo sair só, eu não preciso de ajuda, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda de uma mulher, eu não preciso de ajuda de ninguém. Então, e se eu tô passando por isso também, ou se eu passei, meus filhos também têm que passar, não pode quebrar esse ciclo, né? E é o que eu ensino muito para os meus filhos, porque às vezes eu vejo eles tomando uma atitude muito que eu sei que vai machucar, que vai levar para esse caminho. Eu falo, vai devagar, dá uma pensada, já passei por isso, vai por aqui, você vai até se machucar, mas enquanto eu estiver aqui, a gente vai tentar vamos tentar seguir para outro caminho. Não é impossível, eu não posso dizer que é impossível você cair também, né? Mas vamos tentar minimizar a situação minimamente para tentar ver se a gente consegue não viver isso, né? Que é tão doloroso. Verdade. Isso já leva até para o nosso próximo raciocínio, né? Que eu queria que você falasse, assim, de maneira direta, né? Se a gente pudesse trazer bem objetivamente, qual foi o papel da sua família nisso? De você sair dessa condição? Foi fundamental, né? Quando o financeiro é atacado, né? A gente segurou uma onda aqui, né? E aí um dia eu tava tentando sair já, minha esposa falou comigo, falou, a gente tem que tentar buscar, você tem que sair daí. Tem que sair daí porque eu preciso de você aqui, a gente precisa de você, a gente tá precisando de você aqui de volta. E foi aí que eu falei, cara, eu vou ter que... Aí o esforço, Diego, é algo muito... já corri maratona, não se compara
a nada que eu já vivi, a nada que eu já passei, né? O desgaste de você tentar voltar, as crises de pânico que você tem, de não conseguir se movimentar na rua, de fazer um esforço para dar um passo para frente, é muito complicado. Mas o emocional, a vontade de ver todo mundo bem, porque todo mundo queria ver bem, foi maior, e eu consegui dar um passo de cada vez e buscar essa estabilidade. Entendo, de verdade. Você acha, já indo para a próxima pergunta, né, que o estilo de vida, né, o que foi trazido para a gente, a partir até da história, né, do nosso processo histórico e de como o mundo está hoje, o nosso país está hoje, você acha que essa herança, eu vou dizer colonial, porque é o que a gente vem contestando aqui durante essa temporada, mas esse estilo de vida hoje, né, do consumo, de tudo ser para agora, de você ter que ver resultados imediatos, de você ter que atingir o sucesso cada vez mais cedo, você acha que esse tipo de vida, né, esse tipo de vivência colabora com o processo de adoecimento mental? Muito. Eu diria que ele é um dos que mais... a mídia em si, né, ela vende um pacote que nem todos podem ter. Sim. Infelizmente. E colocam que vende a meritocracia, vende que você pode fazer tudo aquilo que você quiser fazer. Cara, não é bem assim. A gente tem que ter consciência que existe um processo que não é do dia para a noite. E muita gente adoece pelo fato de tentar um processo, um projeto de curto prazo, e se frustra porque não chega. Sim. Né? Eu não entende que tem coisas que levam 10, 15, 20 anos para acontecer. Sim. E a gente vive num mundo muito imediatista, muito sem aquela vivência do processo. E se você não viver o processo de uma forma saudável, fatalmente você vai cair, você vai ter depressão, você vai ter ansiedade, você vai se machucar, você vai se ferir de qualquer forma. Sim, até para estagnar também. De fato, verdade. Bom, a última pergunta, eu queria que você dissesse pra gente, do jeito que você quiser, se depressão é frescura. E por quê? Cara, eu digo que não é. Eu digo que eu já disse, não sei importa aqui, eu já disse que era, tá? Há muito tempo atrás eu disse que era, tá? Vivi, posso dizer, não é. É algo sério, é algo doloroso, é algo que pode ser letal, destrói famílias, destrói pessoas, é algo que pode ser o começo de uma nova vida também, tá? Mas que, infelizmente, a gente vai estamos tendo condições, né, os profissionais que trabalham na área de saúde mental estão tendo cada vez mais preparo e condições de estar presente, né, nessa área, ajudando e preservando vidas, né, que eu acho que é o mais importante. Verdade. E está sendo mais divulgado também, e não a medida que eu gostaria, difundido, disseminado. Mas eu acho que esse seu canal que você está usando para difundir isso aí e compartilhar com outras pessoas é fundamental. É fundamental. É verdade. Bom, a gente vai para o intervalo agora e já volta. E aí, você tá bem? Bom, esse papo foi realmente muito bacana. Ele não acabou, mas eu precisava dar um intervalinho aqui pra gente dar uma respirada, beber uma água e voltar com um pouquinho mais de leveza na próxima parte do nosso episódio. Como você que acompanha aqui sabe, no segundo bloco do podcast Parentalidade Preta, aqui no Parenta, eu sempre indico o podcast produzido por pessoas pretas.
Nessa edição especialmente eu vou indicar um podcast produzido por uma amiga minha, no qual eu fui convidado. Conseguimos estrear a primeira temporada. Tá vindo ao ar aí, no final do mês, dia 25 ele estreia, que é o Mandela Pod, no qual eu fui convidado para falar sobre parentalidade preta. A gente falou um pouco sobre o projeto, a gente falou um pouco sobre o que eu acredito a respeito da criação e da educação parental racializada, e a gente falou um pouco sobre pretitude. Foi muito bom, a gente pôde sentar, falar sobre racismo sem pensar em ser julgado e nada, porque eu gosto de falar de racismo com os nossos. Lá a gente pode, a gente conversa, a gente fala o que quer, xinga o que quiser e fala muitas coisas. Então eu queria dar a dica pra você, a partir do dia 25, o Mandela Pod vai estar no ar, você vai lá no Instagram da Luísa Mandela, você vai encontrar tudo, eu vou deixar linkado aqui o Instagram dela, porque provavelmente não vai ter saído nada se você tá ouvindo a próxima estreia, e lá você vai ter informações de onde vai poder ouvir, onde vai conferir. Eu vou te convidar para conferir todos os episódios e com certeza fortalecer o do Parentalidade Preta lá. Diferente do que eu faço aqui, lá o podcast vai sair em vídeo, então você vai poder ver no YouTube, vai poder comentar, vai poder fazer um monte de coisa. Inclusive nesse daqui você também pode comentar. Inclusive, mais um inclusive, né? Se você tá aqui e ainda não avaliou o Parentalidade Preta, onde você tá ouvindo, me ajuda, faça isso. Dê 5 estrelas se você acha que a gente merece 5 estrelas, porque eu acho que você acha que a gente merece 5 estrelas. Isso sim foi uma persuasão, mas dá uma avaliada aí, diz o que você acha, manda uma nota bacana aí no seu agregador de podcast, diz o que você acha da gente, manda o podcast Parentalidade Preta para uma pessoa, para 5, 10, isso ajuda demais, a sua curadoria é melhor. Para encerrar, vou te convidar novamente para dar um pulo lá no apoia.se/parenta, dá uma olhada na nossa campanha, e agora a gente volta com a minha conversa com o Luiz. Bom, então a gente volta agora do intervalo, já tô ficando sem voz aqui, minha garganta não tá colaborando, e eu queria saber de você, Luiz, que mensagem que você dá para pais e mães que estão criando crianças pretas? Eu diria que você deve amar mais, abraçar mais, dizer o tanto que elas são importantes, perguntar como foi o dia, por mais que o seu dia tenha sido cansativo e difícil, né? Eu costumo dizer que se você não está tendo trabalho com teus filhos, alguma coisa está acontecendo de errado, tá? Porque filho dá trabalho e tem que dar trabalho, é importante. Mas diga o quanto você ama, o quanto ele é importante, o quanto, olhando nos olhos mesmo, o quanto ele é importante, o quanto é maravilhoso, o quanto sente orgulho dele, dela. Eu acho que as meninas pretas também, na escola, a gente tem que ficar acompanhando, saber como é que tá, cobrar, né, das escolas, da sociedade, da comunidade a qual a gente pertence, tentar fazer alguma coisa para abraçá-los, porque ser criança preta também é difícil, né? Sim. Então a gente tem que estar de olho, tem que estar pronto ali para tentar mudar esse cenário. Sim, e se a gente trouxer até para essa troca que a gente está tendo, né, você talvez se forçar a ter esse contato de querer saber como estão as coisas, talvez seja uma obrigação que você se faça de diminuir um pouco o ritmo também, para chegar no ritmo da criança e talvez até agir de maneira preventiva a essa consumação intensa, né, que acaba levando para o outro local, que é o colapso que a gente está falando aqui, né? A gente vive nesse mundo acelerado em relação a tudo é muito rápido, tem que fazer, tem que acontecer. E assim, a depressão, do lado positivo, me ajudou a desacelerar. Sim. Eu tive que desacelerar, ninguém mais me faz correr. A gente tem que ir agora, a gente tem que correr. Não vou correr. Se tiver que ir correndo, vai sozinho, não vai comigo. Se quiser me esperar, me espera. Se não quiser, eu vou andando, vou tranquilo. E que é o tempo da criança também, né? A criança tem que crescer naquele tempo também, um tempo mais tranquilo, mais devagar, sem pressa. É uma construção mais saudável. E baixar o teu nível, não baixar o nível com relação a você pai, você mãe, mas entrar na frequência deles naquele lúdico ali, deixar eles viver esse lúdico aí, entendeu? Eu não vi essa aceleração que estão vendo hoje. Entendo, de verdade, faz muito sentido. E aí, mais uma pergunta, né? O que você diria para crianças pretas, ainda que fosse você do passado, ou para uma criança que, porventura, precise ouvir alguma coisa hoje e o pai não saiba o que dizer diretamente? Os pais. Né? Eu diria para elas que nós estamos aqui
Em alguns momentos vai ser difícil viver no mundo ao qual a gente vive, mas sejam fortes, estudem bastante, busquem conhecimento, leiam bastante livros, até para vocês serem um pouco mais críticos, e ouçam seus pais, as suas mães, né? Eles erram também, mas da melhor forma possível, tentando buscar a melhor solução. E para aqueles que já são filhos, mas são mais velhos, e têm aquela condição de poder ajudar de alguma forma seus pais, né? Façam. Sim. Tentem conscientizá-los do que está acontecendo, do que pode ser feito. Às vezes eles nem sabem o que está acontecendo, né? Então é importante. Para essas crianças eu diria isso aí. A gente vai conseguir. Maravilha. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem de despedida, falasse um pouco do que você faz nas redes, né? Como é que você se apresenta, coisas que você faz lá, o porquê de você fazer, de quem não te conhece porventura, que está cometendo esse sacrilégio de não te conhecer. Falasse um pouquinho de quem é você, por que você está aqui, enfim. Falasse um pouco do que você desenvolve aí na internet também. Cara, a gente tem uma página na rede social, né, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente tem a página do Falo Mesmo, ou Falo Mesmo, né, com 2 R's, que era para chamar atenção. E a gente fala da relação, do cotidiano de pai e filha, que essa é minha filha do meio, a Gabriela, de 19 anos, faz cursa o curso de psicologia, né? Ela tá apaixonada, começou esse semestre, agora tá feliz na vida. As relações com a minha esposa, como a gente lida. E tem um personagem que muitas vezes é grosseiro, ignorante, tenta falar coisas que são do estresse do dia a dia, como muitos pais lidam, né? De forma ríspida. Eu diria até que esse é um eu antigo, né? Que agora está começando a entrar numa fase mais tranquila, né? Sim. A gente está e mostrando a relação entre pai e filha, né? Que é uma pai preto e filha preta, de tentar colocá-la como hoje uma mulher empoderada que sofreu tanto racismo lá no passado, mas que conseguiu sobreviver. Tentei passar a mensagem positiva para outras meninas e a relação entre o pai, né? A relação entre o pai mesmo dentro de casa pode ser legal, pode ser uma coisa próxima, né? E a gente está levando de forma cômica, né? Aí a gente está tentando fazer da melhor forma possível para as pessoas, né? Nossa, maravilha. Bom, eu queria te agradecer, né? Em meu nome, em nome de todo mundo que está ouvindo a gente conversar até agora, em nome de toda essa construção que a gente está fazendo, que é muito gratificante a gente poder conversar de algo que não é tão palatável, mas com uma sobriedade, sem a pretensão de ser leve, mas sendo sóbrio, né? Porque eu julgo que era uma obrigação que eu tinha desde a primeira vez que a gente trocou uma ideia, que está fazendo 1 ano agora, né? Falando sobre saúde mental, era uma obrigação que eu tinha para cá, porque é o cerne do que o Parentalidade Preta. Não à toa quem nos colocou na mesma situação para conversar entendeu e associou, então era para ter isso acontecer aqui, desse lado também. Mas para a gente ter trazido uma conversa com um tom de alguém que passou por algo, que voltou para dizer, sabe, sem querer alarmar, que poderia simplesmente não estar mais aqui para contar essa história, né? E trazer um ponto de vista de quem pôde entender o que aconteceu, quem viveu o processo. E isso é exposição, né? Então eu queria te agradecer por ter se exposto aqui com essa generosidade que você trouxe, com essa boa vontade, com essa amizade que a gente nutre também aqui, que sai daqui, vai para o Instagram, volta, vai para cá. Então eu queria te agradecer aqui de verdade e da minha parte é isso. Pô, Diego, eu que agradeço novamente, né? 1 ano mesmo da nossa primeira live, né? Você sendo um mediador, e foi muito importante para mim participar daquilo. Dizer para as pessoas que é possível, sim, você voltar, você conseguir, você conquistar, né? A sua vida, né? Sim.
e poder compartilhar com pessoas, né? Compartilhar com pessoas que passam, que vivem, que estão vivendo da mesma dor, né? E dizer que é possível ver algo diferente, é possível viver uma vida tranquila, desacelerada, e que as pessoas que estão perto de você te amam. E cara, eu tô feliz, é isso. Amém. Obrigado por você deixar eu participar disso aqui. Isso aqui é história. Você vai estar participando dessa fundação aqui. Essas primeiras temporadas vão ser fundação e você tá aqui. Eu agradeço demais, muita gratidão por tudo que você tá fazendo aí no Parentalidade e tal. Cara, tá de parabéns, maravilhoso isso aqui. Por nós. Bom, a gente vai ficando por aqui. Agora a gente já tá em off. Então é isso, Luizão. Cara, muito obrigado. Eu espero de coração que as trocas que você vai acompanhar aqui durante o mês de julho acrescentem alguma coisa nas suas construções, e qualquer coisa que você queira trocar comigo, você sabe, é só me chamar lá no @parentalidade preta. Esse programa só foi possível graças à minha esposa Tatiane, que segurou a onda com as crianças para que eu pudesse pesquisar, roteirizar, entrevistar a pessoa que veio falar conosco, criar a introdução, redigir, gravar, editar, juntar tudo aqui nesse programa, produzir, divulgar e fazer com que ele chegasse aos teus ouvidos. Sem o apoio do Cantinho do Café, esse projeto não seria mais possível. E sem a sua audiência, ele não faria sentido. Então, muito obrigado e até a próxima.